a cena lá do conselho na cidade, mas que parada mala, olha que encheção de linguiça. Não, porque se você quiser ir atrás, você terá que passar pelo conselho pra gente pedir, não, vamos com 16 pessoas, e aí vota, e cada um fala o que acha, meu irmão. Cara, que eu discordo dele totalmente. Pra mim, a cena do conselho talvez seja um dos ápices do episódio. Bora reagir o vídeo do nosso mago David Jones sobre o terceiro episódio de The Last of Us da segunda temporada. The Last of Us 3, quanta enrolação, é o título do vídeo dele. Já vou deixar o like. Lembrando que o link do vídeo original tá aqui na descrição desse vídeo. Então pra quem quiser ver o vídeo do mago depois, vai lá e dá essa força pra ele também, já que o vídeo é dele. Bora reagir. The Last Deixa eu abaixar um pouquinho o volume dele. of Us, terceiro episódio da segunda temporada. Acabei de assistir, vamos falar sobre o que aconteceu nesse episódio. Galera, da gente continuar, lembrando que agora eu tô com um link de afiliado no Amazon. Tá, aqui ele tá falando da propaganda de Amazon dele. Cara, você tá precisando fazer propaganda de Amazon? E se você tá interessado no The Last of Us, tá com a promoção bem legal, com 38% de desconto, você pode entrar aí. A mídia física Aí, galera, partiu pra Play 5. O link tá aqui embaixo, entra lá, dá uma olhada se você quiser comprar. Esse é o primeiro, tá? Se você quiser comprar na Amazon, o link tá na descrição. E também tem um outro link com várias ofertas também na Amazon, né, nos meus links. E galera, eu pulei aqui o merchandising dele, mas quem quiser comprar o jogo, vai aí no vídeo dele, que tá o link na descrição, e acessa aí pelo link dele, dá essa moral pra ele. Apesar do camarada não precisar, né? Quem precisa é o pai aqui, mas quem quiser dar essa moral, vai vejam o lá. que vocês acharam. Se você usar o link, comenta aqui embaixo, fala aí o que você pegou. Bom, gente, vamos falar desse episódio. Eu queria, antes de continuar, que assim, quero agradecer a massiva audiência que eu tô tendo nesse vídeo da Last of Us. Obrigado. Foi muito Muito mesmo bom, nos muito últimos bom. dois vídeos e no Flow Games também. Hoje estarei no Flow Games falando sobre esse episódio também, tá? Pra quem tá se perguntando. Eu vi que teve muita gente por aí que deu chilique porque eu não estou gostando da série. Pra essas pessoas eu dou... Não que eu não tô gostando, que eu estou criticando a série. Pra essas pessoas eu dou uma dica muito boa. Tem o YouTube. Vamos ver a Aí dica. tem um X assim em cima. É só você apertar, você sai do vídeo. Cara, literalmente ele tá certo, né? Pra quem não gosta da opinião dele, cara, só não vê ele, porra. É só não ver ele. Ou apesar de você quer saber a opinião dele, mesmo que você vai contra a opinião de algum criador de conteúdo, você pode assistir numa boa, você pode argumentar aí no comentário contra a posição do criador de conteúdo. Mas, cara, não precisa dar chilique em Twitter, não precisa xingar, não precisa desrespeitar o criador de conteúdo. Apenas dar a sua opinião contra a opinião dele ali nos comentários, no campo do respeito. Cara, que é isso que a gente quer, debate. Muito simples. E aí, se eu soltar outro vídeo sobre The Last of Us, já que você odiou tanto, é só não clicar nele. Tô obrigando ninguém a ficar aqui, irmão. Ninguém. E ele tem razão, cara. Você não é obrigado a assistir o vídeo dele. E uma série de TV, um filme, uma música, uma obra de arte qualquer, você tem que ver, você sente o que você achou. E você diz o que você achou. O que eu quero, o que eu não quero, se eu achei que tá isso, se eu achei que tá assado, é a minha opinião. Se você acha diferente, tudo bem. Tudo bem. E aqui, novamente, ele tá falando corretamente. Cara, se você tem uma opinião totalmente diferente, cara, tá ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente são seres humanos, cada um tem gostos diferentes. E, cara, isso é tranquilo, pô, isso é de boa. Você não precisa desrespeitar alguém porque a pessoa pensa diferente de você. Outra que tá tudo certo. Não precisa dar chilique. Bem mais fácil não dar chilique. Se você não gosta do que eu tô achando, ai, mas porque ele quer parecido com o jogo, quero. Quero. O problema é meu. Eu quero que seja parecido com o jogo. Eu quero que seja melhor do que o jogo. Eu quero que seja tão bom quanto o jogo é. Se você... Não só você, né, Mago? Não só você, todo mundo quer, né? Todo mundo quer que a adaptação supere a sua obra primária, né? A sua, como a gente pode dizer, que a gente quer que a adaptação supera a obra original. Cara, todo mundo quer isso. Não só quando a gente tá falando de um jogo pra uma série ou pra um filme, mas também quando a gente tá falando de mangá, a gente tá falando que o mangá, quando vai pra um live action, a gente quer que o live action supere um anime também. Ou, por exemplo, em quadrinho, a gente quer que o filme ou uma série supere o que tá no quadrinho. Ou que uma adaptação de alguma saga de livro supere o que tá no livro. Cara, todo mundo quer isso. A gente quer ver algo melhor ainda do que já foi feito. Mas a gente sabe que é muito difícil mesmo. Você não quer isso, não tem problema, cara, mas eu quero. Tá entendendo? É muito simples. E o episódio de hoje é mais um exemplo disso. Invenções da cabeça de Craig Mazin. Vamos aqui encher linguiça, porque foi um episódio de encher linguiça, né? A única parte realmente que aconteceu no jogo ali, assim, de avanço da história, é o finalzinho que eu estou indo pra Seattle. Tem mais parte, a parte que ela vai lá no túmulo do Joe, a parte que ela encontra o relógio dele. São muito legais, são bem emocionantes, sim. Acho que, como eu falei, os atores aqui mandam muito bem. Só que, Cara, eu sei que ele tá falando, encheu linguiça. E assim, eu também achei o episódio meio fraco, eu confesso isso pra vocês. Quem assistiu o nosso react ao episódio viu que eu também fiquei um pouco decepcionado com o episódio, esperava mais. Só que assim, eles têm que trazer coisas que não estão no jogo. Porque senão, a série já era pra ter acabado.
Se eles fossem focar só no que tá dentro do jogo, é pra essa série acabar com 15 episódios, pô. Então eles precisam fazer alguns fillers, não só fillers, eles precisam explorar linhas que o jogo não explora. Porque o jogo vai focar nos protagonistas, e o resto é história secundária dentro do jogo. E aqui não, a série ela tem que explorar outras abas, desenvolver outros personagens, outros arcos que o jogo não desenvolve. Porque a mecânica do jogo, cara, a mecânica de um game é totalmente diferente da mecânica de uma série. A mecânica de um jogo é focar no protagonista e na história principal. As histórias secundárias, o desenvolvimento de personagens secundários, o jogo não vai focar, pô. Porque o foco do jogo é trazer entretenimento pro jogador, pro player. O foco da série, você tem várias camadas, você tem que explorar várias coisas. É uma história muito mais complexa, muito mais densa. Então é óbvio que eles vão inventar, trazer coisas novas que o jogo não tem, pô. Eles mexeram na história pra caramba, e isso aí é algo que parece The Last of Us 2, e não The Last of Us 2 de fato, né? A história se passa após, obviamente, a morte do Joe, mas, como teve uma invasão a Jackson, que morreu gente pra cacete, a morte do Joe não é o mais relevante daquilo ali, você entende? Eles ainda deram um jeito de diminuir o tamanho da morte do Joe. Porque morreu gente pra cacete, não foi só o Joe. Quase que morreu todo mundo. Na verdade, eles não dão nenhuma explicação sobre como eles conseguiram sobreviver a esse ataque, que é verdade. Mas morreu. Cara, concordo com ele em partes aqui. Eles não deram nenhuma grande explicação como eles conseguiram sobreviver a esse ataque. Mas a gente viu que, pô, a cidade praticamente de Jackson foi arrasada. Sobrou quase nada. A gente viu isso tanto no episódio passado como nesse episódio que foi lançado domingo agora, o episódio 3. A gente viu que a cidade se demorou mais de 5 meses, cara, pra se recuperar. E mesmo assim ainda tem coisas pra se fazer dentro da cidade. Muita gente morreu. Só que nem ele falou, eu esperava mais sobre a morte do Joe, cara. Eu esperava um funeral, algo do tipo, e não teve. Tipo, parecia que o Joe era mais um no meio daquela galera toda. É um monte de gente. É um monte de gente sem família, um monte de gente traumatizada. Então a morte do Joe, pra aquela comunidade, não foi tão impactante, porque morreu tanta gente que o impacto foi de, morreu geral aqui. Um caos, né? E passam 3 meses, a Ellie fica meses no hospital? Assim, galera, só pra vocês entenderem, no jogo é bem simples, vocês estão vendo as imagens aí. Morre o Joe, aí ele Aqui ele vai estar mostrando alguns lances do jogo, né? volta, conversa com o Tommy. No dia seguinte o Tommy vaza pra vingança e fala pra segurar a onda da Ellie lá, e aí foda-se e vaza também. Mas não, eles quiseram encher linguiça. Tem uma cena do beisebol, galera. Cara, é porque aqui não é que eles quiserem encher linguiça. É que aqui eles mostram, tipo, esse fato da série demorar 3 meses depois do ataque a Jackson, é porque eles estão meio que, tipo, fazendo um salto temporal pra mostrar que a cidade ainda tá se recuperando. Eu achei isso até coerente. E fora, tipo assim, é que ela tava internada 3 meses, é que ela levou vários chutes lá daquele camarada, do grupo da Abby, então, tipo assim, isso meio que talvez deve ter quebrado, fraturado algum osso nela ali, alguma costela, algo do tipo, e por isso que ela tava internada. Então, muito por isso. Beisebol. Me diz o que a cena do beisebol adicionou nessa segunda temporada. Me fala. O que teve a cena da psicóloga vendo o jogo de beisebol? E falando... Aqui eu concordo com ele plenamente. Isso aqui é pra encher linguiça total. Isso aqui eu concordo com ele. Por enrolação. Obviamente, é só pra ter esse diálogo, mas, sinceramente, eles enfiaram essa terapeuta de novo, porque, ela é a terapeuta do Joe. Mas o Joe morreu, não tem mais terapia, né? Mas tem que fazer alguma coisa com essa atriz, né? Ótima atriz, inclusive. Mas uma coisa que me incomodou nesse episódio, além de toda essa injeção de linguiça completamente desnecessária, porque tem muita coisa pra mostrar nesse jogo ainda, nessa série, é o tom da série. O tom do The Last of Us 1 e o 2, mas o 2, pós-morte do Joe, é um clima totalmente pesado. A Ellie já está traumatizada. E você vê as expressões faciais da Ellie no jogo, que ela tá quebrada. Ela tá quebrada, sabe? E que eu concordo com ele em algumas coisas também, no sentido de que a terapeuta ela tá ali pra gente saber quais são os sentimentos dos personagens. O que os personagens estão passando dentro de si. É basicamente pra isso que tá aquela terapeuta, só pra isso. E na série, primeiro que aquela cena no hospital ali é meio bizarra, tipo, tudo bem, que ela tá querendo fingir que tava tudo bem, mas ficou... E, sei lá, o Tom tá muito felizinho. Eu acho que dá pra né? Tá felizinho. Piadocas, brincadeirinhas ali entre ela e a Dina e tal. Que eu não gostei. A mexida no tom da série, né, em relação ao jogo, me incomodou. Realmente, assim, em relação ao que eu esperava ver aqui. Realmente tá... Eu também esperava ter um clima mais de vingança, um clima mais de derrota, um clima mais triste. Eles querendo buscar vingança pela morte do Joe, mas eu também não senti essa carga emocional tão grande. Um pouquinho da Ellie eu senti, agora, tipo, do Tommy, da Dina, tipo, isso eu não senti, cara, isso eu não senti. Tá muito felizinho, muito alegrinho, coisa que depois que o Joe morre, é só desgraça. É só desgraça. E o fator do Tommy não ir, né? Eu não sei se ele vai depois, mas na história original o Tommy vai antes. O Tommy também tá quebrado, depois da morte do Joe. Coisa que não aconteceu aqui. E na série,
existe uma justificativa boa pro Tommy não estar desse jeito. Justamente porque houve um caos completo. Eles quase perderam tudo. Então o impacto da morte do Joel para o Tommy também vai ser menor. Concordo, tipo assim, isso é fato de mudanças que a série já fez lá atrás. Cara, eu acredito que o Tommy vai atrás, sim, só que o Tommy, eu acho que ele vai atrás porque ele vai descobrir no próximo episódio que a Ellie foi, junto com a Dina. Aí ele só vai atrás porque ele vai lá pra resgatar a Ellie, e não porque ele vai lá pra vingar a morte do Joel. Eu acredito que é por isso que ele vai atrás, e talvez no meio do caminho, com acidente de percurso, aí ele vai virar o Tommy que a gente conhece do jogo. Mas... cara, o Tommy da série, ele é totalmente diferente do Tommy do jogo. Porque, se eu não me engano, o Tommy no jogo, ele não tem filho. Aqui na série, ele já tem filho. O Tommy no jogo, ele não é bem que um líder em Jackson. Aqui na série, ele é praticamente o líder. Ele é o cara, ele é o chefe ali da comunidade. Tudo bem que tem aquele conselho, mas ele é praticamente o cara que toma as decisões principais. É ele e a esposa dele. Então, tipo assim, tem uma carga a mais pro Tommy não querer ir aqui na série. Então aqui na série faz até sentido ele não querer ir atrás de vingar o Joe. Porque, cara, ele vai deixar a esposa e o filho dele. E ele vai deixar a cidade de Jackson, onde aquela galera que tá ali na cidade botou a confiança nele. Então, tipo assim, faz mais sentido o Tommy da série não querer ir. Só que isso vai distanciando o caminho do jogo, né? E o Tommy é responsável por muita gente ali. E ele teve que cuidar de todo mundo, ele tem um filho e tal. Então, eles fizeram de tudo nessa série pra justificar a não ida do Tommy. E eu acho que cola, tá? Eu acho que totalmente cola o Tommy não ir por causa dessas justificativas. As justificativas do Tommy não ir são boas. Só que porque ele não vai, ele é muito importante na história lá em Seattle. Ele é muito relevante. Ele não vai? Estranho. Aí, Mago, acho que você tem que esperar. Que eu falei, eu acho que ele vai atrás da Ellie depois. Quando ele de fato descobrir que a Ellie realmente meteu o pé pra Seattle, eu acho que aí ele vai atrás da Ellie e da Dina. Não sei, pô, uma decisão de roteiro que eu não entendo. Não entendo essa decisão de roteiro. Tá? E nisso aí a Dina fala que voltou com o Jesse, né, tem essa situação. Ela vomita lá indicando a gravidez dela, mas não falou ainda, né, que ela tá grávida nem nada. Mas teve essa situação, tudo bem que ela vê uns corpos lá e vomita, mas assim, a gente que jogou o jogo, a gente tem... Eu acho que isso foi justamente pra confundir as pessoas que não jogaram o jogo, entende? Vê ela vomitando, aí vê lá todos os mortos, a pessoa que não jogou associa. Aí foi uma boa jogada da série, né? Literalmente a gente tem que admitir que foi uma boa jogada da série, pô. Mas quem jogou sabe que no jogo ela tá grávida, então faz sentido aqui ela tá grávida também. Eu gostei da cena dos Serafitas, ok? Eu achei que foi interessante eu mostrar um pouco mais dessa galera que a gente mata tantos, né? A gente conhecer um pouco mais eles, eu acho legal. Apesar de todo mundo que a gente viu nas cenas morrerem, eu achei legal. Foi um fato pra começar a introduzir os Serafitas na história, algo que a gente não viu ainda aqui na série. Então, tipo assim, nesse episódio serviu pra muita coisa. Tipo, ele teve alguns acontecimentos interessantes pra narrativa principal. Apesar dele ter alguns momentos, como aquela cena do beisebol, só pra encher linguiça também. Legal ter aquela cena ali dando um pouco mais de contexto desses caras que a gente vai ver bastante depois, então tem isso aí. E aí teve a cena lá do conselho na cidade, mas que parada mala, olha que encheção de linguiça. Não, porque se você quiser ir atrás, você terá que passar pelo conselho pra gente pedir, não, vamos com 16 pessoas, e aí vota, e cada um fala o que acha, meu irmão. E assim, olha... Cara, que eu discordo dele totalmente. Pra mim, a cena do conselho talvez seja um dos ápices do episódio. Porque, cara, literalmente a gente viu aqui que muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. A gente viu que o velho preconceito Ish lá, ele realmente, pô, ele tá tendo arco de redenção. Cara, isso é muito bacana, muito interessante. Fora que, tipo assim, o fato, tipo, do Tommy querer propor, tipo, que ela vai no conselho e tenta fazer que a galera vai com ela, é o fato, tipo assim, do Tommy tá preocupado com a Ellie. Tipo assim, pô, vai que a gente consegue mandar uma galera pra tentar vingar a morte do Joe, e essa galera, de fato, vai proteger a Ellie. Porque, pro Tommy, a Ellie é a única coisa que restou sobre o Joe. Então, tipo assim, ele vai querer proteger ela. Então, o fato dele querer que outras pessoas vão com ela, tipo, é uma questão de proteção. Não só isso, como, tipo, aquele discurso ali foi muito bom, cara. Foi muito bom, tipo, o discurso da Ellie foi muito bom. Falando que, tipo, o que diferencia a gente da galera lá fora é que a gente não é estranho pro outro. A gente quer uma família. E, além do fato que, tipo, o velho preconceituista mandou real. Matar um dos nossos e a gente vai fazer porra nenhuma. Mano, isso foi muito bom, cara. A cena do discurso ali, da galera e do conselho foi muito boa, cara. Eu discordo completamente do Mago, pô. Francamente, até quem não jogou o jogo, tá? Alguém achou que isso ia ser aprovado? A cidade em reconstrução. Morreu um monte de gente, quebraram tudo. Vão mandar 16 pessoas pra Seattle. Era óbvio que ia dizer não. Óbvio. E, de novo, aquele discurso da Ellie, justiça, não sei o que. Irmão, a Ellie só quer se vingar, ela tá traumatizada, ela tá quebrada. Ela só quer lá matar todo mundo. Cara, a gente sabia que isso ia dar... que não, né? Que não ia ser aprovado. Mas, tipo assim, o fato de ter essa discussão, de levantar esse assunto dentro da comunidade, foi interessante, cara. Foi interessante. Mas aí que tá. Na série, não parece que isso. Não parece que ela tá traumatizada desse jeito. Não parece que ela... Pra mim, em geral,
que eles mostraram nesse episódio é que a morte do Joel foi menos sentida por todo mundo do que quando é no jogo, sabe? E aí a Dina... Mas, cara, é óbvio que aqui na série a morte do Joel vai ser menos sentida do que foi no jogo. Porque aqui na série não morreu só o Joel, morreu várias outras pessoas. Tudo bem, é vários figurantes pra gente. Só que, tipo assim, pra galera que tá morando ali na comunidade de Jackson, na cidade de Jackson, cara, ali, quem morreu, muitos perderam filhos, mãe, pai, irmão, tia, tio. Tipo assim, eles perderam vários parentes ali dentro. Então, tipo, é óbvio que a morte do Joel pra eles ali vai ser apenas mais um. Apenas mais um, por isso que não é tão sentida. E em questão da Ellie, tipo, falar que quer buscar justiça e não vingança, eu acho que ali ela foi um discurso ali pra tentar ganhar a galera na voz, no grito. Fora que também a própria terapeuta fala com o Tommy, ela tá mentindo. Ela tá fazendo isso só pra enrolar. Então, tipo, o que ela tá falando ali, ela tá tentando meio que enganar a galera pra, tipo, trazer a galera pro lado dela pra eles irem atrás da Abby e vingar a morte do Joe. Né, fala ali com a Ellie, fala, eu amava ele também, né? Mostrando que a Dina tinha uma relação... Eu não entendi porque eles botaram essa relação mais profunda da Dina com o Joe. Eu acho que descaracteriza mais o Joe ainda, né? Porque a gente já falou sobre isso, né? Ele deixou uma pessoa entrar na casca grossa dele, que foi a Ellie. Bom, mas esse aí é outro Joe também, é outra coisa, né? E é isso, galera. Bom, olha, foi um episódio cheio de injeção de linguiça, com alguns pontos que tem no jogo, que é ela no túmulo dele, encontrando a arma, e indo pra Seattle, essa parte final e tal, mas todo o resto foi... Cara, a cena do casaco que também tem no jogo, pô, é uma cena bacana, cara. Uma cena bacana também, a cena que tem no jogo, que também teve aqui na série. Pura enrolação. Pura enrolação. Olha, sei lá. Mas, de novo, caracterização muito boa, achei os atores ótimos, isso aí, né, realmente tá muito legal. Mas, em geral, foi... Cara, esse episódio não é nenhuma novidade. Cara, concordo com ele, assim, que a parte técnica da série, cara, é impecável. Quando a gente fala de trilha sonora, CGI, ambientação, cenário, fotografia, essa parte, até os atores mesmo, cara, eles mandam muito bem. Então, tipo assim, a parte técnica da série tá impecável. Isso é literalmente, não tem o que reclamar. Eu também concordo que, tipo assim, a decisão do roteiro, em alguns momentos, cara, é chata. É chata e acaba sendo lenta pro decorrer da história. Só que, pô, querendo ou não, a gente viu a morte do John nesse episódio, né, o luto de alguns personagens, e a Ellie e a Dina já estão lá em Seattle. Então, tipo, querendo ou não, no final do episódio, a história andou bastante, né? Apesar de ser meio lento dentro do episódio, no final do episódio, o episódio começa sendo ponto A e ele não acabou no ponto A, ficou no mesmo lugar, ele já tá no ponto C. Ele deu uma andada, fora que a gente viu um pouco dos Serafitas também. Então eu achei que assim, o episódio ainda teve um andar até legal. Novidade pra séries, não. Um episódio em que eles dão uma encheção de linguiça. Mas, cara, a temporada só tem 7 episódios. É pequena. É pequeno, já podia ir direto pra situação. E não foi. Vamos ver. Teve o sneak peek, né, que mostra que vai ter a cena do banco, eu acho. Que agora é interessante. O que acontece? Até agora, assim, eles inventaram essa encheção de linguiça toda aí do que tem em Jackson. Mas, até agora, tudo era praticamente cutscene. Não teve grande sequência de gameplay, né? Agora começa a ter grande sequência de gameplay. É agora, né, que eles vão ter que fazer as adaptações. Eles mostraram a quantidade de soldado que tem e tudo. Então, pra mostrar um grande perigo, que aí ele vai pra lá e, meu Deus, vai ter que enfrentar tudo isso. Aquelas coisas, né, que a gente, né, que foi isso mostrando, né, como eles têm carros, tanques e tal. Agora, literalmente, vai ter que ter um pouquinho mais de ação também, né? Só que agora Seattle é uma área que a gente fica meio que livre pra explorar. Então aqui é de fato um lugar onde vão ter liberdade pra fazer algumas outras coisas, tudo bem? Aqui eu acho que é tranquilo, porque é uma área que é praticamente só gameplay de exploração. Então eles podem mexer do jeito que eles acharem melhor. Mostrou a Ellie tocando violão lá pra Dina no sneak peek. Vai ser Take On Me, não sei. Direito autorais, não sabemos como é que vai ficar isso aí. E aí parece que é a cena do banco, a hora que a Dina tá ligando pra Ellie, sei lá. Mas vai ter as coisas em Seattle ali que a gente tá familiarizado. Vai ter o Isaac também, vai aparecer dessa vez. E eu acho que ele vai ter um papel bem maior do que no jogo, sinceramente. Mas vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. O que vocês acharam desse episódio? Eu achei muito exceção de linguiça. E vocês, comentem aqui, tá bom? Como a gente viu aqui, o nosso mago achou o episódio bastante encheção de linguiça. Eu também concordo com ele em algumas coisas, achei que enrolou muito. Eu achei que o David Jones, o nosso mago aqui, ia tá mais puto com esse episódio do que eu esperava. Mas ele basicamente entendeu que, tipo, teve alguns arcos, algumas coisas que fazem sentido dentro da série. Como foi o caso do Tommy. Mas, cara, de maneira geral, eu achei um episódio bem mediano. Um episódio de nota 6, 6,5 no máximo. Eu também não concordo que não foi lá essas grandes coisas. Mas a gente espera mais. Mas bora ver como vai ser o 4º episódio da série. E espero vocês no meu próximo vídeo. Então valeu!